é a Daiane do canal Posso Tocar. Hoje, mais um vídeo da série Teoria Sem Mistério. Esse é o quadro onde eu explico os diversos assuntos da teoria e da harmonia para descomplicar a sua vida na música, né? E hoje o nosso tema é este daqui. Não consigo entender esse tal de compasso composto. Eu já recebi muitas perguntas, muitas dúvidas no canal sobre esse assunto e, de fato, ele é um certo tabu no estudo da teoria musical. Mas, a partir de hoje, esse tabu vai cair por terra. Porque, galera, não tem que ter tabu. Na verdade, eu percebo que toda a dificuldade de compreensão de compasso composto está porque a gente não entende de verdade a característica, a definição, a sensação que é o compasso composto. A gente sempre compreende o compasso simples e daí a gente fica comparando o simples com o composto e isso dá um tchutchu na nossa mente e aí começam a nascer esses montes de dúvida. Então, chega disso. A partir de hoje vai cair por terra tudo isso. Porque, olha só, a primeira coisa que você tem que entender é que compasso composto, ele tem a sua própria característica, a sua própria definição e a sua própria sensação. Ele em si, ele não depende de nenhum outro. Por que o compasso é chamado de composto? Primeira coisa, você tem que saber o que é um compasso. Sabe o que é um compasso? O compasso em música é a divisão do pulso em sequências regulares. Por exemplo, nós podemos ter músicas com 2 pulsos, então ela fica 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso vai regular, 1, 2, e isso é um compasso, porque a gente divide a música em 2 pulsos, e ela vai ter essa sensação de 2 em 2. Ou então, a gente divide em 3 pulsos, e aí fica 1, 2, 3, e 1, e 2, e 3. E aí vai ser sempre assim, 3 pulsos que se repetem. Daí é um compasso ternário nesse caso. No exemplo anterior que eu falei, era um compasso binário, porque era uma sequência regular de 2 pulsos. Ou então nós podemos ter 4 pulsos, que são os mais comuns. E aí a música fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. E daí nós temos o compasso quaternário. Então, um compasso é a divisão da música em períodos de tempo regulares, períodos de tempos iguais, assim, que se repetem, ok? Agora, por que algumas dessas divisões são chamadas de compostos? Por que compassos compostos? Porque eles nos trazem uma sensação circular, é verdade. A gente, quando escuta esse pulso, a gente sente um círculo. Aí você vai falar, a Daiane tá viajando na batatinha agora, né? Como assim? Como assim? Sentir um círculo. Mas essa é a característica, galera. Ele traz uma sensação assim, ó. Isso aqui, ó. É um círculo. É um movimento circular, diferente dos outros tipos de compasso que não trazem isso. O compasso composto tem isso. Por que, Daiane? Porque ele se subdivide em 3 notas. Essa é a principal característica do compasso composto, gente. Por exemplo, se eu estiver fazendo um binário composto, eu vou sentir 1, 2, 1, 2. 2 círculos. Por quê? Porque em cada círculo eu sinto 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 2 pulsos, mas eu sinto uma sensação ternária em cada pulso. Somente o compasso composto faz isso. Ele traz isso na natureza dele. É por isso que a sensação é de um movimento circular. Se for, por exemplo, um compasso ternário, 3 tempos, mais 3 tempos compostos, eu vou sentir 3 tempos circulares. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Curioso isso, né? E a mesma coisa para um quaternário composto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 4 tempos com uma sensação ternária em cada um. Então fica assim, ó. Olha só. Que legal! Ó, se for um binário, se for um ternário, ou se for um quaternário, eu vou sentir ele subdividido em 3 notinhas aqui. Vai ficar assim, ó. Olha aqui.
Assim. Desse jeitinho aqui. Assim, tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa é a característica. A definição do compasso composto é: compasso composto é aquele em que a unidade de tempo é uma nota pontuada. Se você pegar algum manual de teoria, você vai encontrar essa definição. Compasso composto é aquele em que a unidade de tempo é uma nota pontuada. Agora, o que é a unidade de tempo? A unidade de tempo é aquela figura que está valendo um tempo. E no compasso composto ele está falando que essa figura é pontuada. Isso faz sentido. Sabe por quê? Imagina que aqui, quem vale um tempo, seja a semínima. Então vamos lá. A semínima está aqui, em cada tempo. Nós temos um compasso de 2 tempos, onde a semínima está preenchendo cada tempo. Ela só vai poder se dividir em 3 notas se ela for pontuada. Você já aprendeu isso? Você lembra disso? Toda figura, ela se divide em 2 da próxima. Então, uma semínima, ela é igual a 2 colcheias. Eu conseguiria colocar aqui uma colcheia e mais uma. Porque toda figura se divide em 2 da próxima figura. Mas como a característica do compasso composto é ter essa sensação circular, ter essa subdivisão ternária, eu preciso colocar um pontinho aqui. Quando eu coloco um ponto ao lado da nota, eu aumento metade do que ela vale. Então, se ela valia 2 colcheias, agora eu aumento metade. Metade de 2 é... Quanto que é metade de 2? 1. Ela já valia 2, aumenta mais metade, aumenta mais uma. Aí vem a terceira aqui. Então, a definição do compasso composto faz sentido quando a gente compreende ela. Só que ela tem que fazer mais do que sentido racional, ela tem que fazer sentido corporal. A gente tem que entender a sensação do movimento que o compasso composto causa. E a sensação é esse círculo. E quando a gente pensa em 1, 2, 3, 1, 2, 3, a gente sente esse movimento circular, totalmente circular. E aí, a unidade de tempo tem que ser pontuada mesmo. Vendo? E aí sim a gente vai ter esse 1, 2, 3. Olha que bacana. Ficou mais claro. Tá começando a ficar mais claro, não é? Isso pode ser para cá também, ó. Pode ser, por exemplo, que aqui a unidade de tempo seja uma mínima. Você já deve ter estudado que qualquer figura pode ser a unidade de tempo. Mas como assim, Daiane? Porque a unidade de tempo é aquela que aparece no denominador das fórmulas, não é isso? Geralmente, quando a gente está estudando compassos, a gente aprende que o número de cima das fórmulas de compasso são os que indicam a quantidade de tempo. E o número de baixo é a notinha que vai valer um tempo. E que essa notinha pode variar. Às vezes é a semínima, que vai valer um tempo. Às vezes é a mínima, às vezes é a colcheia. Isso pode variar. Então aqui também pode variar. Eu dei um exemplo, por exemplo, onde a mínima estaria ocupando a posição de ser a nota que vale um tempo. Pode ser. Mas, como característica do compasso composto, essa mínima vem pontuada. Porque ela tem que se subdividir em outras 3 notas. Tá vendo? Ah, Daiane, então você está querendo dizer que essa daqui é tocada do mesmo jeito que essa? Estou. Se a semínima aqui for a figura que vale um tempo, ela vai ser tocada sentindo as 3 notas dentro dela. Eu quero dizer que a gente faz assim, ó. Tá, tá. A gente sente 1, 2, 3 antes de ir para a próxima, ó. Tá, tá. E aqui seria a mesma coisa, porque aqui é a mínima que preenche um tempo. Então eu tocaria ela e sentiria essas 3 notas antes de ir para a próxima, ó. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá entendendo? Então sonoramente, essa aqui, ela fica igual a essa. Igual, porque elas estão ocupando a mesma função que é preencher um tempo, ok? Chuchu, não tá ficando fácil de entender? Agora veja um outro exemplo. Eu posso também, num compasso quaternário aqui, ter a colcheia, por exemplo. Então a colcheia é que preenche um tempo. Ela vai ser a minha unidade de tempo. Se é ela, eu tenho que colocar um pontinho de aumento para que ela se divida em 3 notas. Nesse caso aqui,
ela vai se dividir em 3 semicolcheias. O que apareceria escrito na partitura seria 3 semicolcheias. Porque uma colcheia pontuada se divide em 3 semicolcheias. Aqui também, ó, eu esqueci de colocar, mas se for dividir isso aqui na partitura, o que apareceria seriam 3 semínimas. Porque a mínima pontuada, nesse caso, ela se divide em 3 semínimas. Tá vendo? E o que eu tô querendo te induzir? Que a maneira como você toca essas 3 notas, se por acaso elas aparecerem na partitura, vai ser igualzinha a maneira que você toca essas 3 e igualzinha a maneira que você toca essas 3. Por quê? Porque todas elas estão preenchendo a função de ocupar um tempo no compasso. Olha só que legal, eu tenho 3 notas para ocupar um tempo. Olha só, o compasso composto, ele precisa ter 3 notas para ocupar um tempo. Sim, porque quem preenche um tempo tem que ser uma nota pontuada. E uma nota pontuada se divide em 3. Tá entendendo? Então, aquela definição, compasso composto é aquele que tem a unidade de tempo pontuada, se refere a isso aqui. A essa sensação de sentir 3 notas o tempo todo. Isso tem que ficar muito claro para você. Essas 3 notas podem variar, porque a unidade de tempo pode variar. Mas a sensação de ter 3 notas nunca vai variar. Isso é um fato. E isso tem que ficar assim, ó, muito firme para você, ok? Aí, eu preciso te explicar, então, como que eu vou representar isso na fórmula de compasso? Como é que eu represento isso, Dani? Porque, ó, veja cá comigo. Se a gente vai fazer assim, eu quero dizer que essa música tem 2 tempos, eu vou representar aqui do ladinho, ó. Deixa eu fechar aqui. Vou fazer aqui um quadro. Pronto, aqui, ó. Se eu quero representar que a minha música que eu tô compondo tem 2 tempos, o que a gente pensaria é, eu coloco o número 2 aqui em cima da fórmula, porque é uma música binária, é um compasso binário, tem 2 tempos, então eu coloco o número 2 em cima, certo? Ok. E o que eu coloco aqui embaixo? Ó, eu coloco a figura que tá valendo um tempo, a figura que é a unidade de tempo. Ah, a semínima. Então, a semínima é o número 4. Então, eu coloco assim, certo? Uai, certo, Daiane. Mas isso aqui é a fórmula que a gente conhece tradicionalmente como compasso simples. É aquela fórmula onde existem 2 semínimas. É isso que tá falando. 2 tempos e a semínima que vale um tempo. Então, 2 semínimas. Esse 2 por 4 indica isso, certo? Como é que eu vou falar que essa semínima não pode ser assim, mas tem que ser com pontinho? Como é que eu vou escrever isso na fórmula? Eu teria que colocar um pontinho aqui do lado do 4? Poderia ser uma alternativa, para poder mostrar que tem 2 tempos, mas que a nota que vale um tempo tem que ser pontuada, para ela se subdividir em 3. Concorda? Poderia ser uma alternativa, mas infelizmente não foi assim que inventaram. Inventaram um outro jeito que é o que dá toda a confusão quando a gente vai ler uma música. A fórmula do compasso composto. Vamos ver como é que vai ficar essa fórmula. Já a gente volta para cá. Fórmula do compasso composto. É a fórmula de compasso do compasso composto. Olha só. Já vimos que não pode aparecer assim. Não vai aparecer assim. Por que não vai, Dani? Porque alguém alguma vez inventou que não era assim. Então, não é assim que vem. Então, o que eles decidiram fazer para poder diferenciar dos outros compassos? Eles decidiram que eles iam escrever na fórmula a quantidade das subdivisões. Como assim, Dani? Assim. Esse compasso que a gente desenhou ali atrás agora há pouco é assim, não era? Ele tinha 2 semínimas pontuadas em cada tempo, onde essa aqui estava no tempo 1, essa no tempo 2, e aí ela se dividia em 3 notas, 3 colcheias. Certo? Certo, Dani. E daí? Que o que eles decidiram colocar como fórmula de compasso são essas aqui. O que aparece na fórmula de compasso, do compasso composto, é a quantidade de subdivisões. Então, olha o que eles escrevem. Ao invés disso, eles escrevem 6 por 8. Por que, Daiane?
Porque tem 6 notas, tá vendo? 6 notas em formato de colcheia. Então, 6 colcheias. Aí começa toda a confusão, porque quando a gente aprende a teoria dos compassos simples, a gente aprende que o número de cima é a quantidade de tempos e que o número de baixo é a unidade de tempo, mas isso não se aplica na fórmula do compasso composto. Não se aplica, galera. E é aí que eu falei no começo dessa aula que gera toda a confusão, porque a gente fica comparando o que a gente aprende da teoria do compasso simples transfere para a compreensão do compasso composto. Não vai dar certo. Na fórmula de compasso do compasso composto, o numerador indica a quantidade de subdivisões. Então, aqui é a quantidade de subdivisões. Ou subdivisões, ou você pode falar de figuras. É a quantidade de figuras. Não é a quantidade de tempos. E aqui embaixo é a qualidade. Como assim? É o tipo dessas figuras. Destas figuras. É isso aí. 6 por 8 quer dizer que tem que ter 6 e o 8 colcheias. 6 colcheias. Não quer dizer nada além disso. Mais nada. Não está falando que tem 6 tempos e nem que a colcheia é a unidade de tempo. Só está falando que tem 6 colcheias. E aí você tem que falar, nossa, mas quantos tempos tem esse compasso? Como é que eu faço então para achar a quantidade de tempos? Você tem que refletir que essas 6 colcheias aqui sempre vão estar agrupadas de 3 em 3. Por que, Dani? Por quê? Por quê? Você mesmo pode responder. Por que elas vão estar agrupadas de 3 em 3? Porque a característica do compasso composto é ter 3 notas por tempo. Ter uma subdivisão de 3 notas em cada tempo. Então, aqui tem um tempo. Esse aqui é o tempo 1. E aqui tem o segundo tempo. Esse é o tempo 2. Logo, a fórmula do compasso 6 por 8 é uma fórmula que tem 2 tempos e não 6. Olha só, entendeu porque começa a ficar totalmente confuso? Então, tem um truquezinho assim, tem um macetinho, se eu posso dizer assim. Toda vez que você se deparar com uma fórmula de compasso onde no numerador não esteja aparecendo nem o 2, nem o 3, nem o 4 e nem a soma deles, porque, por exemplo, pode aparecer o número 5, porque o número 5 é a soma de 2 mais 3, tá vendo? Pode aparecer o número 7 também, que é a soma do compasso 4 com o compasso 3. Pode aparecer. Esses compassos 5 e 7 são compassos que misturam esses outros aqui. Então, pode ser que apareça esses aqui. Fora isso, se não for nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 7, não é um compasso simples. É um compasso composto, ok? Então, ó, se o numerador... Vamos marcar isso, anota isso. Se o numerador não for 2, 3, 4... 5 ou 7, porque 5 ou 7 é a soma disso. Se não for 2, 3, 4, 5 ou 7, é porque é um compasso composto. E a sua forma de analisar a fórmula de compasso dele vai ser completamente diferente. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, se a gente pega um compasso assim, ó, 9 por 8. Aí, o numerador é 9. Não é nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 7. Compasso composto. Tá, ok, Dani, entendi. A minha fórmula de analisar vai ter que ser que deve ter 9 colcheias. Porque ele está indicando isso, a quantidade e o tipo da figura. 9 colcheias. Eu lembro que cada uma dessas colcheias vão se agrupar de 3 em 3. Porque a característica do compasso composto é ter 3 notas por pulso, por tempo. Então, aqui eu tenho um tempo, mais 3, e aí eu já coloquei 6, né? Então, aqui tem o segundo tempo.
e mais 3. Então, aqui eu tenho o terceiro tempo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já coloquei todas. Tem as 9 colcheias e descobri a quantidade de tempos, ó. 3 tempos. 9 por 8 é um compasso ternário, ele tem 3 tempos. Na hora de contar, eu vou sentir 1, 2, 3. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 3 tempos circulares. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Legal, tá vendo? Agora, você pode fazer dessa forma, ficar escrevendo aí no seu caderno e dividindo em grupos de 3, ou existe um macetinho que eu falei. Qual é o macete, Dani? Eu quero macete, eu quero ir rápido. Então você vai pegar essa fórmula aqui e vai dividir o número de cima por 3 e o número de baixo por 2. É sempre assim. O número de cima você divide por 3 e o número de baixo você divide por 2. E aí você vai cair numa outra fórmula. Vamos ver qual? 9 dividido por 3, 3. 8 dividido por 2, 4. Pronto, você caiu numa outra fórmula, uma fórmula de compasso simples. 3 por 4, tá vendo? O numerador é 3. 3 por 4. E daí, Dani, por que você está falando isso para mim? Porque essa fórmula aqui, ela é chamada de correspondente dessa. 3 por 4 quer dizer, pensa, ó, 3 por 4 quer dizer que tem que ter 3 semínimas. O 9 por 8 também quer dizer que tem que ter 3 semínimas. Como assim, Dani? Você acabou de falar que o 9 por 8 tem que ter 9 colcheias. Eu sei. Só que aqui, a cada 3 colcheias, eu tenho uma semínima pontuada. A soma dessas 3 colcheias gera uma semínima. Então, o 9 por 8 também tem que ter uma semínima em cada tempo, porém, uma semínima pontuada. Por isso, essas duas fórmulas aqui, a 9 por 8 e a 3 por 4, são chamadas de fórmulas de compasso correspondentes. São compassos correspondentes, porque eles têm a mesma quantidade de tempos, os dois têm 3 tempos. E a mesma unidade de tempo, a mesma figura que vale um tempo. Nesse daqui a figura é a semínima e nesse daqui também é a semínima. A única diferença é que no compasso composto, essa figura aqui, essa unidade de tempo é pontuada. Então a definição de compasso simples é aquele que a unidade de tempo é simples, é sem ponto. E no compasso de composto, a unidade de tempo é pontuada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Toda vez que você vê uma fórmula bizarra, que não tem no numerador o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 7, é uma fórmula de compasso composto. E para você achar a quantidade de tempos dela, você faz essa divisão aqui e você vai achar uma fórmula correspondente simples, que é muito mais fácil de raciocinar. A gente raciocina no simples rapidinho, porque a fórmula do compasso simples é aquela que deixa tudo claro. É aquela que eu falei, que a gente tende a comparar com o composto. Não podemos, a gente tem que entender a fórmula do compasso simples e entender do composto. E ver como coisas separadas. Só que, ainda que estamos vendo como coisas separadas, dá pra gente usar o raciocínio de um a favor do outro. Porque, no compasso simples, o número de cima quer dizer a quantidade de tempos. E o número de baixo quer dizer a unidade de tempo, a figura que está valendo tempo. Já no compasso composto, aqui não tem nada a ver, ele quer dizer o número de figuras. E aqui ele quer dizer a qualidade das figuras. Não tem nada a ver a forma de pensar, só que você pode lembrar que essa daqui é correspondente dessa. E por ser correspondente, é uma coincidência. Elas têm a mesma quantidade de tempo e a mesma figura que vale um tempo. Então isso agiliza o seu raciocínio para ver o pulso, para ver qual é o tipo de compasso, se ele é binário, se ele é ternário, se ele é quaternário. Toda fórmula de compasso composto, você pode fazer essa divisão que você vai achar uma fórmula de compasso simples correspondente. Daí facilita muito a sua vida, entendeu? Isso é bem legal e facilita. O que você não pode é começar a tentar comparar esse raciocínio que você usa aqui para a leitura da fórmula do compasso simples, trazer esse raciocínio para a leitura da fórmula do compasso composto. Se você transportar essa leitura, pronto, começa a errar tudo e começa a não entender mais nada no compasso composto. É aí que está o grande problema da maioria dos alunos que ficam perdidinhos
na hora de entender compasso composto. Tá bom? Pensa nisso, ok? E eu te pergunto agora, por que as fórmulas mais comuns de compasso composto são 6 por 8, 9 por 8 e 12 por 8? Você sabe responder pra mim? Por que, tia Daiane? Por que? Vou escrevê-las aqui. Por que as mais comuns são 6 por 8, 9 por 8 e 12 por 8? Sabe por quê? Porque elas são as fórmulas de compasso composto correspondentes daqueles simples que também são os mais comuns. É verdade, ó. Pensa comigo. Quem é o correspondente de 6 por 8? Divide o 6 por 3. 6 dividido por 3, 2. Divide o 8 por 2. 8 dividido por 2? 4. Olha quem é a fórmula de compasso correspondente dessa aqui. 2 por 4, bastante comum. Vamos achar quem é a fórmula correspondente do 9 por 8. A gente já sabe, a gente já achou, né? 3 por 4. E do 12 por 8? 12 dividido por 3, 4. 8 dividido por 2, 4. Tá vendo? Essas são as 3 fórmulas de compasso simples que mais aparecem por aí, especialmente quando a gente está iniciando o nosso estudo na música. O que a gente vai mais ver são essas 3 fórmulas aqui, especialmente no começo, como eu disse. São essas aqui. E quando a gente começa a estudar músicas em compasso composto, a gente também vai ver essas aqui como sendo as mais comuns, porque são as fórmulas correspondentes dessas. Essa aqui tem 2 tempos, essa também. Essa aqui tem 3 tempos, essa também, como a gente viu aqui. Essa tem 4 tempos, essa também. Nessa aqui, em todas elas, é a semínima que vale um tempo. A semínima que está representada aqui, né, pelo 4. Em todas essas daqui, também é a semínima. Só que a semínima pontuada, como a gente viu no 9 por 8. É aqui, é o 4. Em todas elas indica que a semínima vai valer um tempo, né? E em todas essas aqui, é a semínima também. Só que de forma pontuada. Show de bola isso aqui, não é? Tá vendo? Tá vendo? Agora, fica fácil de entender isso, porém nem tanto quando a gente pega outras fórmulas não tão comuns. Por exemplo, 6 por 4. Se a gente pega essa fórmula aqui, 6 por 4, a gente fala, eu não sei tocar 6 por 4, eu sei tocar 6 por 8, mas 6 por 4 eu não sei tocar. Como é que eu faço isso, Daiane? Sabe sim. A primeira coisa que você tem que lembrar são 2 raciocínios. Ou você vai usar o raciocínio da divisão e vai achar o compasso correspondente, ou você vai fazer isso, ou você vai ler essa fórmula. E essa fórmula quer dizer que tem que ter 6 semínimas. E aí, uma vez que você leu essa fórmula, você vai lembrar que você tem que agrupar essas 6 semínimas de 3 em 3. Então, 6 semínimas aqui, sendo o primeiro tempo, e mais 6 semínimas, 3 semínimas, e depois mais 3 semínimas aqui, sendo o segundo tempo, e acabou. Porque já deu a 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6. Eu descobri dessa forma que essa música aqui tem 2 tempos. Ela tem 2 tempos. Ou, se você tivesse mantido esse raciocínio aqui, você ia dividir 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 2, 2. Você ia achar a fórmula de compasso simples, que é correspondente dessa aqui. Nessa fórmula aqui, nós temos que ter 2 mínimas, não é? Não é o que está falando no 2 por 2, que tem que ter 2 tempos, onde a mínima preenche cada tempo. A mínima é a unidade. Então, uma mínima, outra mínima. Essa daqui, então, também tem que ter uma mínima por tempo. Só que essa mínima tem que estar pontuada para poder dar origem às 3 semínimas aqui. Olha lá. Tudo começou a fazer sentido agora, não começou? Se você encontra essa célula para tocar, você vai pensar quase da mesma forma que o 6 por 8. O 6 por 8 tem que ter 6 colcheias, de 3 em 3 agrupadas. Tá vendo? Aí, a semínima pontuada que vale um tempo. Você vai executá-las, como eu falei no começo dessa aula, você vai executar essas semínimas aqui do mesmo jeito que você executa essas. Você vai esperar 3 notinhas até ir para a próxima. Tá, tá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Tá, tá, 1,
3, 1, 2, 3. Aí. E as colcheias você vai executar da mesma forma que você executaria essas semínimas. Cada uma em uma dessas subdivisões, ó. Tá, 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 tá. E aqui, igual? Igualzinho. Tá, 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 tá. Tá vendo? Vai caindo por terra essa dificuldade de interpretar. O que você não pode é falar que nesse compasso, por exemplo, a semínima vale um tempo. Não é a semínima que vale um tempo, são 3 semínimas que valem um tempo. É a soma de 3 semínimas, portanto é a mínima. A mínima pontuada, é ela que vale um tempo. A soma de 3 semínimas, tal qual aqui o correspondente. O correspondente quer dizer que tem que ter 2 mínimas, cada uma em um tempo. E aqui também 2 mínimas pontuadas, cada uma em um tempo. Ficou claro isso? Eu espero que sim e eu acredito que sim. Tá, vai começando a desmistificar essa confusão que envolve o compasso composto, porque não precisa haver confusão, gente. É só entender ele como uma unidade separada, independente do compasso simples. A gente só compara com o compasso simples nesse momento da conta aqui, da divisão, para poder pensar mais rápido na quantidade de tempos. Só aí que a gente compara. Depois a gente para e entende ele como um tipo de compasso específico, que tem a sua identidade específica, tá bom? Então agora você pode estar pensando assim: ah, tia Daiane, então qual que é a diferença entre o compasso simples e o composto, então? Porque além dessa questão da leitura da fórmula do compasso, né, da maneira de interpretar a fórmula de cada um, qual que é a diferença entre eles? A diferença, galera, é a sensação. Como eu falei aqui o tempo todo, o compasso composto tem essa sensação circular, né? De você ficar sentindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 o tempo todo. O compasso simples não tem nada disso. O compasso simples é muito mais chão, assim. Ele é mais, eu digo chão, porque ele é um beat tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Não tem nada circular. É uma marcação mais simples mesmo. Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. E não 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando você sente essa internalização assim, de ternara em cada pulso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É o composto. O simples não é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então ele é um compasso que não tem essa marcação circular. Ele é muito mais chão porque você sente esse pulso que te leva para um beat mais... é complicado falar um beat regular, não é bem isso. É um beat chão, que te leva para o chão, não tem nada dessa movimentação circular. É diferente a movimentação no corpo, entende? É uma movimentação mais chão, mais marcada. Em essência é isso, é a sensação que o compasso simples tem e o compasso composto totalmente diferente. E olha, eu não estou querendo dizer aqui que não vai ter mais notas em cada pulso do compasso simples. Não tem nada a ver, porque o compasso simples é aquele em que a unidade de tempo não tem ponto de aumento, mas ela pode se subdividir. Não só pode, como vai. Olha só aqui, quer ver? Ó? Veja. Se eu ponho aqui a fórmula de compasso 2 por 2, vamos seguir nessa visão do 2 por 2. No 2 por 2 eu tenho que ter 2 tempos, onde a mínima, que está aqui embaixo, equivale a cada tempo, né? Então eu ponho 2 mínimas. E cada uma delas eu toco preenchendo um dos tempos. E bem naquela sensação do chão que eu falei, né? 1, 2, 1, 2. Certo? Mas vai vir só assim? Logicamente não. Essa célula aqui vai se subdividir. Mas vai se subdividir em 3? Não. Ela vai se subdividir em 2. Opa! É assim mesmo. Não, tá errado. Assim, por exemplo. Assim. Por que isso, Daiane? Porque cada mínima é igual a 2 semínimas. Então aqui eu tenho o pulso 1, o pulso 2, o pulso 1, o pulso 2. A cada 2 semínimas eu tenho uma mínima, tá vendo? Tati, tati. Aqui eu subdivido cada pulso.
tati, 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 tati. Mas ainda assim, a sensação não é circular, ela é bem chão. Tati, 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 tá vendo? Ou pode subdividir em 4, daí nesse caso viria 4 colcheias, porque cada mínima é igual, é equivalente a 4 colcheias. Então, claro que virão outras figuras, outras células rítmicas dentro de cada pulso no compasso simples. Claro, não quero dizer que não virá. O que vai acontecer é que ainda que venha, e vai vir, ainda que apareçam essas outras, a sensação sempre é mais marcada no chão. É tato-tito, 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 tato-tito. Esse aqui, né? Tato-tito, 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 tato-tito. Isso é completamente diferente no compasso composto, porque as células rítmicas que vão aparecer no compasso composto são outras. São todas em função dessa divisão ternária. Então aqui a gente tem células com 2 notas, células com 4 notas. Nós podemos também ter as células com 3 notas. Por exemplo, assim, ó, olha só. Eu deixo uma semínima aqui e divido essa segunda semínima aqui, ó, em 2 colcheias. Olha lá. Isso aqui gera uma célula com 3 notas. Vou fazer a mesma coisa, ó. Deixo a primeira semínima e divido a segunda em 2 colcheias. Essa é uma célula de 3 notas para o tempo 1 e aqui é a mesma célula com 3 notas para o tempo 2. Tem 3 notas, mas a sensação dela não é circular, porque são 3 notas diferentes. Ela vai ter um swing diferente. Aqui fica tá-tá-tá, tá-tá-tá, tá-tá-tá. É totalmente diferente do circular. O circular, quando tem 3 notas no compasso composto, são 3 notas iguais, 3 figuras iguais. Então elas são tá-tá-tá, 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 tá-tá-tá. Aqui fica tá-tá-tá, tá-tá-tá. Porque a primeira vale mais. A primeira é uma semínima. E depois vem as colcheias. Tá-tá-tá, tá-tá-tá. Tá vendo? Entendeu a sensação? Continua sendo uma sensação de marcação, mas no chão. Nada no redondo. Para poder ter uma sensação redonda, aqui dentro do compasso simples, só se aparecer uma quialtra. Sim, a quialtra é uma divisão errada do tempo. Por quê? Eu posso colocar aqui 3 semínimas. E falar que essas 3 semínimas aqui estão preenchendo o tempo 1. E depois eu coloco mais 3 semínimas aqui, preenchendo o tempo 2. Mas isso aqui, em essência, é errado. Porque nunca uma mínima aqui vai se dividir em 3 semínimas. Somente se ela tiver com ponto de aumento, como a gente já falou até agora. E aí, de repente, o compositor coloca isso. E aí ele especifica, ele fala, olha, eu sei que não cabe 3 notas, mas eu quero que você toque 3 notas. E são 3 notas iguais, são 3 semínimas. Então elas vão ter a sensação circular. E nesse caso, essa escrita aqui recebe um nome. O nome de quialtra. É uma escrita que altera, por isso quialtra, ela altera a divisão correta do tempo. Ok? É uma divisão errada que está assumida como possível porque o compositor quer. E a teoria da quialtra é essa. Então você grafa ali que tem 3, né? Eu sei que não cabe, mas o compositor quer, então tudo bem, é uma quialtra. E aí você executa ela com a mesma sensação circular do compasso composto. Somente nesse caso, nessa célula, nós vamos ter uma pequena sensação circular. Agora, no compasso composto, não há quialtra. No compasso composto, a divisão em 3 notas é a célula base, é a célula raiz, a que dá a característica do compasso composto, porque a unidade de tempo vem pontuada. Então, você quer ver? Vamos ver, ó. Olha só. Veja aqui, ó, no 6x4 que a gente estava seguindo. Devemos ter 2 mínimas pontuadas. Como a gente viu, 6x4 é um compasso binário, né? A gente acabou de calcular, mas vou fazer uma continha aqui do lado, ó. 6x4 dividido por 3 e 2. 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 é 4, tia. Ai, 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 ai. 4 dividido por 2 é 2. Volta lá para a primeira série para fazer continha, tia. 6 por 4,
é equivalente, do 2 por 2 equivalente, não, correspondente. Então, ele tem a mesma quantidade de tempos, 2 tempos, e a mesma figura como unidade de tempo. A mesma figura sendo unidade de tempo, a mesma, porém pontuada. Então, essa aqui é a escrita base do compasso 6x4. Células que vão aparecer, a divisão em 3 notas. Porque cada mínima pontuada se divide em 3 notas. Esse é o tempo 1 e esse é o tempo 2. Eu vou grafar como que altera? Não, porque aqui não é uma que altera. Aqui não está alterando a divisão correta. Aqui é a divisão correta. A mínima está pontuada. Então eu vou interpretar essa aqui. Dani, então você está dizendo para mim que essa interpretação aqui, onde essa não é uma que altera, é a mesma dessa aqui atrás? Dessa aqui? A maneira de tocar aquela é a mesma dessa? Porque as 3 figuras são a mesma. Eu vou dividir o pulso em 3 notas equivalentes, 3 notas iguais, 3 figuras iguais. Então a execução dessa que altera nesse compasso simples e dessa outra célula que não é uma que altera, não é classificada como que altera, mas a sonoridade, a execução é a mesma, gente. Legal isso, não é? Tá vendo? Eu vou tocar aqui, eu vou solfejar como que fica aqui para vocês ouvirem, ó. Tá, 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 tá. Tati, 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 tati. Tatutito, tatutito. Ta, tata, ta, tata, ta, tata, ta, tata. É o único momento que dá uma circular. Até então todo o pulso tava bem chão, ó. Sente de novo. Ta, 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 ta. Tati, 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 tati. Tatutito, tatutito. Ta, tata, ta, tata, ta, tata, ta, tata. Ah, viu? Exatamente igual a essa daqui. Como que eu solfejo essa? Tá, 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 tá. Eu vou sentindo o movimento circular. Que outras subdivisões que podem aparecer, Daiane? Pode aparecer o quê? As variações dessas aqui. Por exemplo, eu posso pegar aqui a primeira nota, deixar ela, subdividir as outras. Olha lá, olha como que ficaria. Assim. Por quê? Porque essa semínima aqui se subdividiu em 2 e essa outra semínima também se subdividiu em 2. E tudo isso aqui tá só preenchendo o tempo 1. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó. Ó que curioso. Tudo isso aqui preenchendo o tempo 2. Se isso aqui é tá, 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 essa é tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti. Eu subdivido aqui. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti. Tem pessoas que gostam, em vez de pensar nessa silabação que eu tô fazendo, gostam de pensar na contagem em 1, 2, 3. Funciona do mesmo jeito. Você pode contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E quando chegar nesse momento aqui, você vai contar 1, 2E, 3E, 1, 2E, 3E. Por que E? Por que o E? Um costume para subdividir em 2, para ficar 2E, para ter uma sensação verbal, né, de fala também, uma silabação também, em 2 notas, o 2 e o E, o 3 e o E. Então você pode fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2E, 3E, 1, 2E, 3E. O que você não pode fazer, atenção, na hora de tocar isso, é fazer assim, né? 1, 2E, 3E. Você não pode dar uma marcação no E como se ele fosse uma outra nota de pulso. Não é bem pulso, porque o pulso é 1, 2. O pulso é maior, né, aqui. Você vai sentir o 1, 2, 3, 1, 2, 3, dentro de cada pulso. Mas você não pode pegar esse subpulso, eu tô inventando aqui uma palavra, né? Você não pode pegar esse 1, 2, 3 e na hora do 2 fazer o E ter a mesma proporção. 1, 2, E, 3, E. Se você faz isso, você está gerando 5 subpulsos, ó. 1, 2, E, 3, E. Não pode, de forma alguma você pode fazer isso. 1, 2, E, 3, E. Vai ter que ser 1, 2, E, 3, E.
Não tem espaço para o E cai aqui no meio, é uma subdivisão. Por isso que para não gerar essa dúvida, eu gosto de toda vez que tem uma subdivisão em duas, eu falo tati. Porque aí a gente consegue fazer a velocidade do tati. Tá, 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 tati, tati, tá, tati, tati. Funciona das duas formas, fazendo um pouco mais devagar. Tá, 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 tati, tati, tá, tati, tati. E funciona também. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2E, 3E, 1, 2E, 3E, 2E, 3E. Tem que contar mais rapidinho, ok? Tá bom? Então essa é uma outra célula que pode aparecer, ó. Todas sendo variações dessa. Pode também aparecer o seguinte, ó. Pode aparecer uma delas em pausa e as outras duas. E tudo isso aqui é só o tempo 1. Tá vendo? É que aí a primeira delas, né, contando naquele 1, 2, 3, a primeira ficou em pausa, ficou silêncio. Então como é que eu toco isso? Fica tá, 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 tá. Tá vendo? Tá, 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 tá. Pensando, eu tô repetindo essa várias vezes. Tá, 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 tá. E sempre um movimento circular. Tá, 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 tá. Ok? Uma outra variação. Pode acontecer dessa pausa vir numa outra posição também. Ela pode vir aqui assim no meio, ó. Ó. Vem a primeira semínima, aí vem a pausa aqui e a outra semínima. É só uma variação do local da pausa. Tá vendo que todas as células que vão vir são variações dessa principal, dessa subdivisão ternária? É sempre assim, gente. Sempre assim, galera. Ó, nesse caso aqui, fica 1, o 2 está em silêncio e o 3. E esse aqui é o tempo 2. Então fica tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ou contando em 1, 2, 3. 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3. Eu não espero 2, ó. 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3. Entendeu? Bacana, não é? Aqui também pode mudar essa combinação. Pode ser que a primeira venha dividida, a segunda não, e a terceira venha novamente. Tá vendo? E daí, como que ficaria? Essa aqui ficaria 1E, 2, 3E. 1E, 2, 3E. 1E, 2, 3E. 1E, 2, 3E. Tudo isso no tempo 1 da música, né? 1E, 2, 3E. Ou tati, tá, tati, tati, tá, tati, tati, tá, tati, tati, tá, tati. Tá vendo? Curioso e muito bacana, né? Uma outra forma que pode vir, vamos pensar aqui. Pode vir a primeira, dividida, e as outras duas em forma de pausa? Pode também. Pode, são todas combinações matemáticas. E aí ficaria 1E, 2, 3, e o 2 e o 3 completamente em silêncio. Tudo isso aqui no tempo 2, né? Olha só. Tati, 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 2, 3. Se eu for ler tudo aqui, que é um compasso, esse aqui é um compasso da música, vai ficar tati, tá, tati, 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 tá, tati. Geralmente, o compasso composto, ele tem mais movimento. Porque se você fizer ele muito lento, né, ele já tem uma subdivisão de várias notas internamente. Se você arrasta muito, 1, 2, para fazer ele bem lento, ela perde a movimentação da frase, ó. Tati, tá, tati, tati, 3. Tati, tá, tati, tati, 2. O pulso é muito lento, ó. Tati, tá, tati, tati. Funciona bem para nós lermos nessa velocidade. A gente consegue entender bem a célula. Tati, tá, tati, tati, 2. Só que pensa no movimento circular. Ele fica muito lento, ó. Tati, tá, tati, tati, 3. Tati, tá, tati, tati, 2, 3.
muito lento, a música fica muito arrastada. Por isso, geralmente, o compasso composto tem uma movimentação maior, tem um andamento mais rápido. E aí a gente vai ter que tocar isso aqui mais rápido, então, né? Fica 1, 2, 3, 1, 2. Tati-tá, tati-tati, 2, 3. Tati-tá, tati-tati, 2, 3. Tati-tá, tati-tati, 2, 3. Tati-tá, tati-tati. Eu tô falando isso aqui, ó. Tati-tá, tati-tati. Tati-tá, tati-tati, 2, 3. Tati-tá, tati-tati, 2, 3. Tati-tá, tati-tati. Entendeu? Bom, show isso? E ó, veja, eu fiz aqui algumas ideias de células rítmicas que podem aparecer nessa fórmula aqui, que não é tão comum quanto o 6/8. E aí você pode estar pensando, como que fica isso no 6/8? Fica igual, mas com outras figuras. Você pode lembrar e fazer equivalência disso, ó. Olha só, se aparecer aqui um 6/8, a unidade de compasso, de tempo, não de compasso, a unidade de tempo é uma semínima. Aliás, deixa eu aproveitar que eu falei de unidade de compasso e vamos pensar nisso. A unidade de compasso é a figura que soma tudo que o compasso tem dentro dela. Então, se eu conseguir escrever uma unidade de compasso, é quando eu somei o que o compasso tem dentro dele e consegui somar e colocar em uma só figura. Por isso chama unidade, uma unidade de compasso. Uma figura só que coloca dentro dela tudo que tem no compasso. O compasso tem 2 semínimas pontuadas. Vocês sabem somar figuras pontuadas? Porque quando a gente soma figura pontuada, a gente gera uma nova figura pontuada. É verdade. Ó, se nós somarmos 2 semínimas, a gente vai ter uma mínima, não é? 2 semínimas é equivalente a uma mínima. Porém, pois quando você está somando uma semínima com ponto, esse ponto vem pra cá também. Tcharam! E às vezes a gente não sabe, é uma coisa tão simples. Às vezes a gente fica meio perdido nisso. Então, toda vez que você vai somar 2 figuras que têm ponto, gera-se uma figura que também tem ponto, tá? Então, essa é uma célula que pode aparecer aqui. Porque ela é a soma disso aqui. Então, se aqui tem o tempo 1 e aqui tem o tempo 2, essa aqui esconde nela o 1 e o 2, tá bom? Tá, 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 tá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? E agora, as subdivisões. Semínima pontuada dá origem a 3 colcheias. Então, a célula base que vai aparecer são as 3 colcheias. Essa preenchendo o tempo 1 e essa preenchendo o tempo 2. E aqui, sendo aquela ideia do 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Essa daqui nós vamos executar exatamente igual a essa daqui. Exatamente igual. Tá, 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 tá. E exatamente igual a essa daqui. Que neste compasso simples aqui é chamada de quiáltera. A execução sonora dessa quiáltera e daquelas outras 2 dos compassos compostos é a mesma, é uma sensação circular. Tá, 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 tá. Igualzinho, tá entendendo? Toda vez que a gente divide o pulso em 3 notas, a sensação é circular. É que no compasso simples, se dividir o pulso em 3 notas, vira uma quiáltera, porque é uma divisão errada. No compasso composto, não é uma divisão errada. Isso que é bacana. O que seria uma divisão errada no compasso composto? Você sabe? Olha só, se aparecer assim, 2 colcheias. Aqui vai uma curiosidade para vocês. 2 colcheias apenas. E fechar o compasso, isso é uma divisão errada no compasso composto. Aqui não pode ter 2 colcheias no pulso. E aí o compositor escreve assim, então. Ele coloca aqui com o número 2, ele sabe que ele está fazendo uma divisão errada. Então, nesse compasso, isso é uma quiáltera. Toda vez que a gente tem uma divisão errada, temos uma quiáltera. E o nome dessa quiáltera é duína. Naquele outro, a quiáltera tinha 3 notas, então o nome era tercina. Aqui, como temos 2 notas, é duína. E aqui sim você vai ter uma sensação deslocada, de ter que fazer uma marcação mais chão, onde era tudo circular.
Tá vendo? Então aqui fica fora do padrão circular. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá vendo? Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Então, nesse caso, isso é uma aqui alta, tá? E por aí você vai vendo que a gente transpõe todas aquelas células para cá. Olha só, uma variação daquela que nós vimos ali anteriormente. Fica assim. O que é isso aqui, Dani? É a divisão dessa aqui, do tempo 2, e dessa aqui, do tempo, né? Do subtempo, do subpulso que eu brinquei, que eu chamei aqui, né? Onde você coloca 1, 2 e 3 e. 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 Olha aqui, que bacana! Uma outra variação. Vem aqui a colcheia, põe a pausa e deixa a outra colcheia. O que nós vimos agora há pouquinho também. Isso aqui preenchendo o pulso número 1 e esse aqui preenchendo o pulso número 2 desse compasso. Tá vendo? Aqui é o 1, o 2 está em silêncio e vem o 3. 1, 2 e 3 e. 1, 3. 1, 2 e 3 e. 1, 2, 3. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Então, ó. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá. E é assim mesmo. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Fica rápido, né? Eu falei que ia ficar rápido por causa da sensação desse movimento do compasso composto. Vamos de novo, ó. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Show? Legal, não é? Tá vendo? Então, por aqui a gente vai desmistificando essa sensação de que compreender o compasso composto é algo não muito legal. Não é não. O compasso composto é tranquilo, desde que a gente não queira comparar ele com o simples. Ele, como eu falei várias vezes aqui, ele é ele. A gente tem que entender ele independente do simples. Se for para comparar, é só para que a gente possa entender sensações diferentes, forma de tocar diferente. Nunca para transportar a forma de raciocinar, principalmente a leitura da fórmula de compasso, do compasso simples para o compasso composto. Não. O compasso composto é totalmente independente. Ele tem a forma dele de ser interpretada, de ser entendido e compreendido, tá bom? Eu espero que essa videoaula tenha te ajudado a desmistificar tudo isso e agora que comece a ficar cada vez mais claro e mais fácil tocar músicas onde apareçam essas fórmulas aqui, tá bom? Se você curtiu, deixa o seu like aí, comenta aí embaixo. Eu quero saber se ajudou você ou não. Como essa é uma aula que eu gravei para socorrer vários e vários pedidos do canal, eu quero ajudar, eu quero saber se ajudou ou não, tá bom? E por acaso, se você gostou e quer mostrar para pessoas que você sabe que estão com essa dificuldade, esparrama esse vídeo aí, ajuda a crescer essa comunidade de compreensão da música, tá? Porque a gente tem que levar isso, a gente tem que se apoiar, a gente tem que levar essa tranquilidade na interpretação dos compassos compostos, ok? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra nos próximos Teorias Sem Mistério. Até lá!